Oi, tudo bom com vocês? Aqui é Gigi Bastos. Tenho especialização em autismo, prática do ensino estruturado para as pessoas com autismo, análise do comportamento aplicada para autismo e deficiência intelectual, neuropsicologia, psicopedagogia. Por isso eu vim conversar com vocês. E essa formação toda por quê? Porque eu sou uma mãe atípica. Eu sou uma mãe atípica e uma formação interdisciplinar é boa no tratamento do autismo nas intervenções, tá bom? Então vamos conversar hoje, porque a gente tá chegando o quê? O Réveillon e os fogos de artifício. Então eu vim dar aqui algumas dicas para vocês. Então eu vim aqui dar 2 dicas para vocês. Primeiro, a gente durante a vida, né? Durante o tratamento, as intervenções, a gente procede à dessensibilização. Porém, como agora a gente já está pertinho do Réveillon, faltam poucos dias para a dessensibilização, a gente faz uma análise funcional do comportamento para ver se o transtorno do processamento sensorial para ver se o comportamento é um reflexo do transtorno do processamento sensorial auditivo, tá? Ou para ver a função do comportamento em relação aos fogos de artifício. Essa é a primeira dica, que é a dessensibilização, que é o que a gente faz durante as intervenções. Só que como o Réveillon está chegando, não dá tempo de dessensibilizar. O que a gente faz? Então, mais esse vídeo vai focar mais nisso agora, né? A gente vai fazer o quê? Uma adaptação. Como que a gente faz a adaptação? A gente pode fazer com os fones de ouvido, protetores auriculares para abafar o som de quem tem transtorno do processamento sensorial auditivo e ainda não tem a dessensibilização, tá? Também podemos colocar uma música para acalmar, né? Para não ser tão forte aquele efeito dos fogos. Podemos abraçar a pessoa com autismo que não tem transtorno do processamento sensorial de contato, né? Porque o transtorno do processamento sensorial pode se dividir em visual, auditivo, paladar, em relação a texturas, também pode ser de contato, não é? A roupa, tem uns que precisam que a gente tire a etiqueta por causa do transtorno do processamento sensorial de contato. Então, abraço para quem não tem problema do transtorno de processamento sensorial de contato. Pode ser a música. Vou te dar um exemplo. Quando ocorre a poda neural, a apoptose, há o quê? Uma redução dos neurônios de sinapses no cérebro. Porém, alguns autistas, por exemplo, a gente fala que tem ouvido absoluto, que eles conseguem ouvir tudo. Isso também músicos famosos, né? Assim, músicos brilhantes, têm o ouvido absoluto, porque, no caso dos autistas, eu não estou falando dos músicos brilhantes todos, não, porque cada caso é um caso, não, sempre a análise é de acordo com o pessoal individual. Estou falando assim, por exemplo, nos autistas que têm ouvido absoluto, porque na poda neural não foram cortadas todas os neurônios, as sinapses. Então ele tá com um hiper estimulado, ele tá com mais neurônios, mais sinapses do que uma pessoa. Pensa num circuito elétrico assim, sabe? Aqueles fiozinhos. Imagina uma pessoa que não teve na poda neural o corte de neurônios, de sinapses, ela tá ali super estimulada, com aqueles fiozinhos, assim, aqueles circuitos. Imagina um circuito, né? Eletrônico. Então ela tá com excesso de circuitos eletrônicos no cérebro dela. Por isso ela é hiperestimulada, ela sente esse transtorno do processamento sensorial no Réveillon com os fogos. Ela pode sentir também no cinema. Por isso a gente faz a dessensibilização. Aí quando não é possível a dessensibilização, a gente faz a adaptação com abafador de som, né, o protetor auricular. Mas é só para explicar que quando a pessoa tem transtorno do processamento sensorial, muitas vezes o cérebro não está conseguindo modular aquele estímulo, tá? Porque ela está ali com hiperexcitação, hiperestimulação, tá com aquele excesso de neurônios e sinapses ao mesmo tempo. E ela sente como uma dor, tá bom? A gente tem que sempre olhar e acolher e compreender que ela está sentindo uma dor, né? A gente ajuda, por isso que a gente fala para as outras pessoas não soltarem fogos. Mas como a gente não consegue mudar o mundo, a gente tenta, né? Mas como a gente não consegue, por isso que a gente faz um trabalho de conscientização. Eu sou ativista, tenho a página Autismo, Direitos, Dicas e Inclusão desde 2017, fazendo a conscientização do autismo, justamente para que as pessoas compreendam, né? Além de outras coisas, a gente faz um trabalho de conscientização para as pessoas entendam
o que acontece, né? Essa hiperestimulação, essa falta de modulação daquele estímulo que acarreta as consequências, que são essa dor, essa hiperestimulação, esse momento, né, de sofrimento para as pessoas com autismo, deficiência intelectual, que tenham o transtorno de processamento sensorial auditivo. O cérebro não está modulando corretamente aquele estímulo, tá? Não está tendo uma modulação correta daquele estímulo. A música para abafar o som, né? Podendo estar com a primeira estratégia, não. Podendo também estar com fone de ouvido, a gente também pode botar música para abafar o som. Esqueci de falar, também tem especialização em formação em direito, né? Por isso tem muito livro aqui de direito, mas também tem muito livro de análise de comportamento aplicada, tanto é que faz parte do nosso clube de leitura, neuropsicologia, psicopedagogia, tem os livros aqui. Também tem os de direito. A estante é enorme, né? Acho que em outro vídeo eu falei. Então, voltando aqui, isso aqui foi só uma partezinha, porque tem muito aqui de direito nessa parte da estante. Então, olha só. O que a gente falou? Vamos uma retrospectiva de 2 estratégias. A primeira, dessensibilização, que a gente faz nas intervenções. Por exemplo, análise de comportamento aplicada, a gente faz uma intervenção funcional do comportamento e a gente faz a dessensibilização, tá? Essa é a primeira dica, a primeira estratégia. A segunda, dentro da segunda a gente vai ter algumas dicas, tá? Vai ter uma estratégia que é a adaptação do som, porque não vai dar tempo até o Réveillon da gente fazer a dessensibilização, porque faltam pouquíssimos dias. Então, o que a gente faz? A adaptação com fone de ouvido para abafar aquele som, né? Um protetor auricular, só para abafar. A gente pode botar uma musiquinha para acalmar, para abafar aquele som. Pode tirar a criança perto do barulho, dos fogos, né? Conforme também acontece com pets, com idosos, com pessoas que tenham essa sensibilidade. No autismo a gente tem transtorno do processamento sensorial auditivo. No autismo, na deficiência intelectual também pode ter, e em vários outros transtornos do neurodesenvolvimento. Então, a gente bota uma musiquinha, podemos também oferecer assim a proteção, um abraço para quem não tem transtorno de processamento sensorial de contato. Tanto é que muita gente fala, autista não gosta de contato. Sim, gostam de abraço, tá? É um rótulo, é um pensamento estereotipado dizer que autista não gosta de abraço, gosta sim. Porém, existem os que têm transtorno de processamento sensorial de contato. Da mesma forma que tem aqueles que têm transtorno de processamento sensorial visual, que não consegue ficar olhando muito tempo para o rosto de alguém, tá? Esses têm relação visual. E retomando, o que a gente falou primeiro? A música, não, primeiro foi o abafador de som, a música, a proteção, o abraço, né? Para quem não tem transtorno de processamento sensorial de contato. E brincadeiras. Vamos mudar o foco dos fogos, trazendo brincadeiras favoritas para criança, para pessoa com autismo, deficiência intelectual, transtorno do neurodesenvolvimento, mudando o foco, né? Para aquelas brincadeiras preferidas. A gente sempre usa o lúdico, usa as brincadeiras porque a gente ensina brincando, ensina estimulando o neurodesenvolvimento, o desenvolvimento, e as brincadeiras mudam o foco do que está acontecendo lá fora em relação ao som dos fogos, né? Porque, lógico, quando o transtorno de processamento sensorial é muito forte, aí é melhor então usar o abafador de som, né? Se for auditivo, para e não ouvir aquele som tão forte. Porque, lógico, eles têm o cérebro hiperestimulado, não estão modulando. Às vezes eles não estão modulando corretamente aquele som. E nele causa o quê? Quando causa o transtorno de processamento sensorial, há uma hiperestimulação, eles sentem como se fosse uma dor, né, forte. E por isso a gente trabalha com a dessensibilização quando é possível, tá? No autismo, assim, sempre tudo quando é possível, a gente faz. E a gente sempre vai estimulando e vai desenvolvendo. Dentro das necessidades, das características, das possibilidades de cada um. A gente sempre respeita a individualidade. Por isso que o tratamento, as intervenções são sempre personalíssimas. A gente sempre respeita a individualidade de cada pessoa, né? Cada pessoa tem as suas características. Tanto as que estão dentro quanto as que estão fora do espectro. Mas a gente costuma falar, dentro do espectro,
Cada pessoa tem as suas características e dentro do espectro nenhum autista é igual. Todos são diferentes. Se você viu um autista, você viu um autista. Cada um tem as suas características. Lógico que a gente tem as características diagnósticas que estão lá no CID-10, que a partir de 2022 será o CID-11, e também as que estão elencadas no DSM-5, tá? Então, beijinho pra vocês. Se inscrevam no canal. Lembrando, as inscrições estão abertas para o nosso clube de leitura sobre autismo, deficiência intelectual, transtorno do neurodesenvolvimento, aprendizagem para autonomia. Também tem um curso online de aprendizagem para autonomia e também tem curso de direito das pessoas com deficiência, tá bom? Então se inscreva, as inscrições estão abertas até 31 de dezembro. Beijinho pra vocês, tchau, tchau. E beijinho pra vocês, tchau, tchau, não, feliz ano novo. Mas eu acho que eu faço um vídeo antes do ano novo, tá bom? Beijinhos.